Vamos ver um exemplo. Primeiro eu quero determinar o modelo e também achar uma expressão para V de t no domínio do tempo. O circuito, nosso circuito original, a gente tem uma fonte, exponencial, então a gente quer determinar a expressão da tensão sobre o indutor no domínio do tempo, né? Dado aqui uma série com uma resistência e assumindo aqui que para a condição de inicial desse circuito aqui, a corrente inicial é de 1 ampere, né? Então, essa fonte aqui ela não ficou tempo suficiente aí para na verdade, em antes de t igual a zero, essa fonte é zero, né? Então, simplesmente a corrente inicial foi dada aqui, que é 1 ampere no indutor, né? E a gente tem, então, a corrente dada nesse sentido aqui. Agora, como é que eu represento este modelo? A gente podia fazer a análise só, escrever a equação aqui direto para achar V de t, né? Não é necessário representar, mas a gente quer agora também representar este circuito aqui, que ele está... Este circuito aqui, ele está no domínio do tempo. E a gente quer representar ele um equivalente no domínio da frequência. Tá? Então a gente precisa fazer a transformada de cada um dos elementos. O resistor, a gente viu anteriormente que o resistor no domínio do tempo para a frequência ele não muda. Ele continua sendo um resistor com uma impedância de 1 ohm. Tá? Essa fonte, a gente pode simplesmente aplicar a transformada. Eu preciso apenas transformar essa função 3e na menos 8t vezes u para o domínio da frequência, né? Que é simplesmente, a gente conhece aí, a constante 3, a exponencial na menos 8t, é uma transformada para o domínio da frequência, é uma 1s mais 8. Né? Então, esse aqui é o nosso valor dessa fonte aqui, no domínio da frequência. Né? E o indutor, aí agora a gente tem que tomar o cuidado aqui, que o indutor no domínio do tempo, para modelar ele para o domínio da frequência, a gente tem essas duas alternativas. Posso modelar ele com uma impedância ZS em paralelo a uma fonte de corrente, já que ele tem energia inicial armazenada, né? Se ele tem energia inicial armazenada, eu não consigo representar ele só pela impedância. Tem que ter a representação de uma fonte, ou de tensão ou de corrente. E a outra forma é a gente representar nessa forma aqui uma impedância em série com uma fonte de tensão. Né?
tomar o cuidado e observar que esse potencial Vs no domínio da frequência é entre esses terminais aqui, ó, certo? Entre este e este terminal. Não é apenas sobre a impedância SL, né? Não. O potencial ou a tensão sobre apenas a impedância é apenas este termo aqui, ó. Ou seja, esse potencial aqui, okay, entre esses dois, aplicada só neste cara aqui, este potencial vale SL, que é a impedância, vezes a corrente no domínio da frequência. Agora, o potencial Vs, que é o que representa todo o meu indutor no domínio da frequência, é entre esses dois terminais, incluindo a fonte de tensão, né? Que é este segundo termo. Então, este potencial aqui, que é o menos L e 0 menos. Okay? Qual modelo será que é mais fácil para este caso aqui? Ó? Bem, eu tenho um circuito que já é série, então, se eu manter ele em série, e como eu quero o potencial VT, acho que fica mais fácil, né, da gente representar o modelo lá pelo indutor em série com uma fonte. E aí basta a gente saber que o potencial Vs, vamos chamar Vs aí, é a transformada desse potencial V aqui, ela é dada por S, L, I de S, menos L e 0 menos. A indutância aqui vale 2 Henries, então a gente tem 2 S, 2 SI, menos a indutância 2 e a corrente inicial, o valor foi dado, 1 ampere. Então a expressão para a nossa tensão V de S é 2SI menos 2. Esta parte aqui representa o potencial sobre uma impedância sem energia armazenada, e este outro termo representa a energia armazenada no indutor, né? Mas os dois juntos representam o meu indutor no domínio do tempo. Aqui está no domínio do tempo. Então, no domínio da frequência, o meu indutor ele precisa ficar assim, uma impedância que vale 2S em série com uma fonte de menos 2 volts. Então, este aqui é o modelo agora deste indutor, certo? No domínio da frequência. Aqui entra uma corrente, I de S, e eu tenho sobre esses terminais um potencial Vs, ok? Outro detalhe aí é que a gente utiliza no circuito aqui no domínio da frequência, né? É comum a gente utiliza, por exemplo, representar que essa tensão aqui nessa fonte é 2 volts, né? A corrente que a gente calcular I de S no domínio da frequência vai calcular um valor de corrente em ampere, enfim. Mas todos os termos aqui, lembra que pela definição da transformada de Laplace, quando a gente transforma uma corrente de t, né, para o domínio da frequência, essa corrente no domínio da frequência ela é em ampere. Quando ela passa para o domínio da frequência, a gente está fazendo uma integração, a gente integra a função I dt, né? Então a gente tem aqui ampere, está integrando em função do tempo segundo, né? Que é o dt aqui. Então no domínio da frequência, a rigor, né, a unidade é ampere segundo. A unidade de tensão, Vt, quando a gente passa também Vs, né, é em volts no domínio do tempo, e no domínio da frequência vira volts segundo. Mas como todos os termos estão integrados no tempo e vai ter esse segundo no domínio da frequência, então é comum a gente, vamos dizer, omitir esse termo segundos, né, e representar a corrente no domínio da frequência foi, sei lá, tantos amperes. Ou a tensão dessa fonte aqui no modelo equivalente é de menos 2 volts, né? Mas a rigor mesmo seria menos 2 volts segundo, né? Mas lembrando que a rigor seria isso, mas a gente utiliza aí corriqueiramente se refere apenas que a fonte é menos 2 volts no domínio da frequência, tá?
Então esse aqui é o modelo do nosso indutor. Então representando agora todo esse circuito, o resistor não muda, a fonte é simplesmente eu mudar a expressão do tempo para essa expressão no domínio da frequência, e o indutor eu substituo por esse elemento aqui. Então, no domínio S, aquele circuito ele fica representado por uma fonte de tensão de 3S mais 8, um resistor de impedância 1 ohm. Ó, a impedância ohm também seria ohm segundo, né? Mas a gente omite essa informação. E o meu indutor, que estaria aqui, ele tem uma impedância SL, que na verdade vale 2S, né? A impedância 2S, já que a indutância vale L, a impedância seria Henrys segundo também, que vai dar equivalente na verdade ohm segundos, enfim. Insere com a fonte de menos 2, vamos chamar aqui de menos 2 volts, tá? Então aqui entre esses dois nós aqui, certo? Que eu destaquei é que a gente tem o modelo do meu indutor no tempo, né? Porque eu preciso representar a energia inicial armazenada nele, no domínio da frequência, por uma fonte, né? Seja de tensão em série ou de corrente em paralelo. Então esse aqui é o modelo é o circuito representado no domínio da frequência S. E agora se a gente quer achar a expressão V de t, né, tem que lembrar que V de t é a transformada inversa de V de S. E V de S não é essa tensão aqui, ó. Tá? Isso aqui está errado. V de S é a tensão sobre tudo isso aqui. Isso aqui que a gente não pode confundir, tá? V de S é a tensão sobre todo o indutor. Então, para analisar, se a gente quer chegar lá na função V de t, né? Mas primeiro aqui a gente vai ter que resolver no domínio da frequência para achar uma expressão para a minha corrente. Seria como calcular a corrente no domínio do tempo para depois achar a expressão V de t. Mas aqui a gente vai achar uma corrente no domínio da frequência para depois achar uma expressão para V de S no domínio da frequência, né? Então, se a gente escrever a LKT para esse circuito, no domínio da frequência, agora a gente está fazendo toda a análise no domínio da frequência, estamos escrevendo a LKT no domínio da frequência, né? Então, eu vou somar aqui as impedâncias. Primeiro potencial lá no resistor, a impedância de 1 ohm, vezes a corrente que passa por ele, corrente no domínio S, a impedância o potencial sobre essa impedância de 2S, vale 2S vezes a corrente também. O potencial dessa fonte é menos 2, e eu tenho o potencial da outra fonte aqui, que é menos 3S mais 8. Isso tem que ser igual a zero. Então aqui eu tenho que IS, colocando em evidência já. Vou escrever somente I. 1 mais 2S igual a 3 sobre S mais 8 mais 2. E aí a minha função corrente, ela é dada por
Se eu juntar os dois termos aqui, então a gente vai ficar aqui com 3 mais e aí para deixar esse termo aqui com o coeficiente do S igual a 1, vou dividir por 2 ambos os termos. Então aqui a gente vai ficar com 3 meios mais S mais 8 sobre S mais 8, 2S mais 1. 2S não. Esse termo aqui já simplificado vai ficar S mais 1 dividido por 2 ou 0,5. Isso. 1,5 mais 8, 9,5. Essa aqui é uma expressão, né? A gente pode achar ela de outras formas também, mas é uma forma de expressar a corrente no domínio da frequência, tá? Então, como o problema está pedindo V de t e não I de t, se a gente quisesse I de t, a gente aplicaria a transformada inversa nessa expressão. Dividir aqui em frações parciais, mas a gente quer V de t. E V de t é a transformada inversa, o problema está pedindo V de t, é a transformada inversa de V de S. E V de S é o potencial sobre o indutor, né? Que lá do problema a gente viu que V de S vale S vezes Li menos L e 0 menos, ou, substituindo os valores, 2S vezes I menos 2, ok? Então, a função Vs, basta, para eu achar ela no domínio da frequência, se a gente achou essa expressão aqui, para a corrente no domínio da frequência, eu posso substituir ela aqui, para achar uma expressão de Vs no domínio da frequência. Então, fazendo Vs igual a 2S vezes aquela expressão de corrente lá que a gente achou. S mais 9,5 sobre S mais 8 e S mais 0,5. Tá? Menos 2, né? Se eu juntar toda essa expressão aqui, S mais 8, S mais 0,5, aplicar 2S vezes esse termo, eu vou ficar com 2S ao quadrado, mais 19S,
E o menos 2, eu vou colocar na mesma fração aqui, para ver se na manipulação me dá uma expressão mais simplificada. Então, trabalhinho algébrico, hein? Aqui, menos 2s ao quadrado. Depois, menos 2s vezes 0,5 vai dar menos s. Menos 2 vezes 8, menos 4 vezes s. 16, né? Menos 16s. Menos 16, 2 vezes 8, vezes meio. Aí sim que vai dar menos 8. Sobre s mais 8. S mais meio. 2s ao quadrado com 2s ao quadrado, corta. Mais aqui. 19s positivo com 17s. Então aqui vai sobrar, cortar, e aqui vai sobrar 2s ainda. E o menos 8. Então a expressão aqui para v de s, posso escrever como 2s menos 8. S mais 8 vezes S mais 0,5. E agora essa expressão aqui, como meu objetivo é achar uma V de t, agora essa expressão de V de S a gente precisa aplicar a transformada inversa. Então, essa expressão sim eu tenho que dividir em frações parciais. A corrente eu não precisava, né? Porque o objetivo não é determinar a corrente no tempo. Mas essa aqui sim. Então, separando em um A sobre S mais 8, mais um B sobre S mais 0,5. O termo de A vai ser S mais 8 multiplicado por todo o VS. Então vai ficar 2S menos 8 sobre S mais 0,5 avaliado no polo S igual a menos 8. Então isso aqui vai dar, fazendo as continhas aí, menos 16 menos 8 sobre menos 7,5 vai dar 3,2. E o B é eu pegar esse denominador e multiplicar por toda a expressão VS. Fica 2S menos 8 sobre S mais 8, avaliado para o polo em S menos 0,5. Também substituindo aí vai dar menos 1 menos 8 sobre 7,5, né? Então menos 9 sobre 7,5, que vai dar menos 1,2. Então a minha expressão de V de S, ela tem o coeficiente aqui 3,2 vezes o sobre S mais 8 menos 1,2 sobre S mais 0,5.
5, né? E agora, o último passo é aplicar a transformada inversa. E aí a gente tem a função v de t. Transformada inversa v de t. A transformada inversa deste termo aqui é 3,2 vezes uma exponencial de menos 8t. E o segundo termo é menos 1,2 vezes uma exponencial elevado na menos 0,5t. Tudo isso aqui multiplicado pela integral unitário, né?